Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil e agora já pensa no jogo contra o Maringá. Jogo importante, né, Nicolas França? Mais uma eliminação do Coritiba na primeira fase da Copa do Brasil para um adversário de menor expressão no cenário nacional, desta vez o Ceilândia, lá do Distrito Federal. Claro que é algo que gera dúvidas sobre a sequência do trabalho do técnico Mozart, sobre a força do elenco alviverde montado para essa temporada. Seria capaz de fazer uma Série B competitiva, de colocar o Coxa mais uma vez na primeira divisão do futebol brasileiro? A torcida fica, claro, com essas dúvidas, mas o movimento interno parece ser de que não teremos muitas mudanças. O head esportivo, William Thomas, se apressou ao conceder uma entrevista coletiva após a eliminação nos pênaltis lá no estádio Abadião, garantindo uma sequência de trabalho do técnico Mozart. Ele sempre lembra que, na visão atual do clube, as trocas demasiadas de treinadores no ano passado foram um grande problema, e ele também bancou o grupo de jogadores, dizendo que não teremos muitas mudanças não. O elenco está praticamente formado para uma Série B de Campeonato Brasileiro e a partir de agora apenas algumas contratações pontuais é que devem ser feitas. Precisa de continuidade, né? E a gente sabe que tem um plantel hoje que mesclou alguns jogadores jovens, né, com jogadores mais experientes, e eu não vejo uma problemática tão grande assim. A gente tem oscilações. A gente teve momentos que foram importantes, jogadores que entregaram um bom rendimento, mas a gente não tem a continuidade desse rendimento nos 90 minutos. Então eu estou aqui para respaldar os atletas também, né, e mostrar a confiança que a gente tem no plantel que existe hoje. Agora, é natural, né, que quando a gente identifica novas oportunidades no mercado e carências que a gente precisa rapidamente encontrar como reposição, nós vamos continuar fazendo. Mas isso, já, em hipótese alguma, invalida a confiança que a gente tem no grupo de atletas. Eles estão doídos, como todos nós aqui, todo mundo tem coração e tem alma aqui, trabalha com compaixão também, mas a gente tem a condição de dar a volta. Então, assim, a responsabilidade aumenta cada vez mais, né, e a gente tem que entregar resultado e tem que reposicionar o Coritiba na Série A, né, e reverter o cenário contra o Maringá. Essa é a responsabilidade, é isso que nós acabamos de falar ali dentro. Vai ser dias muito difíceis, né? Mas não vamos soltar a mão de ninguém aqui dentro, foi o que nós falamos ali dentro. Nós vamos passar por esse momento juntos e é desse momento que nós vamos nos fortalecer e seguir trabalhando para que a gente tenha a força necessária para crescer, nos desenvolver e ser uma equipe cada vez mais competitiva, cada vez mais equilibrada, para que a gente possa, né, poder ao longo do caminho trabalhar muito nessa reconquista do torcedor. Está duro, é um momento difícil, gera dúvida, gera crítica, gera insegurança, mas cabe a nós aqui não desistir, não baixar a guarda em momento algum. E essa expressão, que sempre é utilizada pelo William Thomas, dizendo que o Coritiba está aberto a oportunidades de mercado, exemplifica muito bem a última contratação anunciada. O atacante Nicolas Careca, ele tem um histórico de passagens por clubes médios do futebol brasileiro, mais acostumados a jogar a segunda divisão nacional. Também estava atualmente na segundona da Coreia do Sul e não tem grandes números na carreira, mas a diretoria entendeu que seria um nome interessante para chegar e compor o elenco, pensando na Série B nacional. Ele que pode atuar tanto como centroavante como pelo lado do campo, apesar de ser um jogador mais forte fisicamente, não tanto de velocidade. E dificilmente investimentos mais altos serão feitos pensando na Série B. É com esse elenco e algumas peças pontuais que o Coritiba vai encarar o seu grande desafio, né, da temporada, que é tentar voltar para a primeira divisão nacional. Antes de tudo, né, tem o jogo do próximo domingo contra o Maringá, no Couto Pereira, tentando reverter a vantagem aberta pelo adversário com a vitória por 2-0 no jogo de ida das quartas de final do campeonato estadual. O Nicolas Careca não está inscrito na competição, só vai ficar à disposição depois para a Série B. Os demais jogadores que vêm sendo treinados, trabalhados pelo técnico Mozart, é que terão essa missão de evitar a queda precoce do Coxa no Paranaense e até colocando em risco, né, a disputa da Copa do Brasil na próxima temporada, já que via estadual apenas 4 vagas são garantidas, ou seja, para os semifinalistas. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França, com as informações do Coritiba. E aí, Marcelo Ortiz, Jairo Júnior, sobre as palavras do William Thomas. Vamos começar com o nosso estreante de hoje, nosso estreante de Grande hoje, reforço, hein? Baita reforço. É verdade. Aqui, aliás, dirigentes, aqui se contrata bem, viu? Osmar mandou bem, muito bem. Verdade. Prazer mais uma vez estar ao lado aqui do Marcelo Ortiz, mais uma vez ao seu lado, Osmar.
Osmar, eu penso assim, eu entendo o que o William Thomas disse e concordo em partes com ele. Eu acho que o trabalho de fato tem que ser mantido. Todo o planejamento do Coritiba passa em torno do trabalho do Mozart. Não faria nenhum sentido agora, mesmo que o Coritiba não consiga a classificação para uma semifinal de Campeonato Paranaense, você interromper. Por quê? O elenco foi montado em torno do trabalho do Mozart, as características que o Mozart gosta de trabalhar. Porém, o Mozart precisa mudar. Algumas teimosias e também o discurso do Mozart. Isso não está caindo legal, nem para o torcedor e nem internamente. Tá, mas Mozart, qual seria então a teimosia do Mozart? muitas delas nas escalações. Eu sei, alguém vai dizer, ele não tem tanto elenco assim, o elenco é limitado, quando olha para o banco não vê, mas é um elenco que o próprio Mozart avaliou como positivo. Ele, quando ele chegou no Coritiba, ele cravou, não, esse elenco é bom. Ele, antes de vir para cá, ele já tinha elogiado o elenco do Coritiba do ano passado. Quer dizer, quando um treinador vai para um clube e elogia esse elenco, qual é o recado que ele está passando para a diretoria? Eu não preciso de muito mais do que isso, não. E o Coritiba sempre precisou mais do que isso. Então o Mozart tem essa culpa também na montagem do elenco, também na hora de fazer as contratações. E as teimosias, teimosia com Bianchi, teimosia com Pomba. Mas o Bianchi fez gol no último jogo, Marcelo Ortiz. Fez porque estava no jogo, porque estava em campo. Até acho que o Bianchi talvez tenha um pouco mais de intimidade no ataque do que um jogador que eu vou dar de exemplo aqui, que também atuou pelo Curitiba e se insistia nele, porque fisicamente ele chegava muito facilmente no ataque, que era o Júnior Urso, lembra? Lembro. O Júnior Urso, como volante, ele aparecia muito bem, saía, tinha aquelas arrancadas. Daqui a pouco, resolveram que ele tinha que ser o meia. Mesma história do Mozart, agora. Sim. Se o Mozart falar que tem volante, ele diz que não tem volante. Fica bravo. Volante é só um. O resto não é volante, que é meia. E o Mozart foi um dos mais interessantes volantes que nós tivemos aqui surgindo no futebol paranaense para o Brasil. Se o Mozart fosse meia, eu não sei se ele teria a carreira maravilhosa que teve. Agora, como volante, teve uma carreira espetacular. Por quê? Era um volante que jogava, volante que armava o time. Não vejo problema nenhum no volante ser o armador do time, mas é volante. Sabe? Esse negócio de nomenclatura, eu acho meio chatice. Eu também. Mas a imprensa fala, não tem nada disso. Bom, dois aspectos rapidamente, Osmar. O Mozart, que eu acho que tem que continuar, concordo com o Juninho, o trabalho do Mozart tem que continuar, você tem que ter convicção. Coritiba não teve nos últimos anos, antes de SAF, como associação e como SAF, não teve e cometeu o mesmo erro que talvez cometam agora, porque vai ser um jogo difícil contra o Maringá, e se eliminado contra o Maringá, Osmar, vai repetir exatamente o roteiro dos últimos anos. Daí de fracasso, ou na Série A quando caiu, ou na Série B quando não subiu. E aí não pode manter esse roteiro. Então, para mudar, primeiro ponto, tem que ser o Mozart. Você tem que ter convicção, Osmar. Se você, hoje, você imagina o que é? Clube empresa. Numa empresa você tem um gerente, se o negócio não vai bem no primeiro, você contrata o cara, dá todas as possibilidades, só que depois de 2 meses o resultado não é exatamente aquilo que você queria, você cobra o gerente. Eu não sei se o Mozart está sendo cobrado. Tem que ser cobrado. Agora, por exemplo, tem garotos ali que rendem muito mais. O Juan Assis, por que está esquecido, por exemplo, para o Pomba jogar? Dá para entender? Por que renovaram com o Pomba? Eu concordo com o Juninho. Deve ter tido o aval do Mozart, imagino assim. Porque senão daí também está tudo errado. Se não conversa com o técnico nem para renovação de contrato. Externamente, Osmar, eu entendo que o discurso dele é de força para o elenco é muito bom. Agora, internamente, concordo com o Juninho. Tem que chegar, sentar e conversar. Opa, peraí, estou falando que é para o pessoal não ficar chateado, mas todo mundo está vendo. Não tem jogador, não tenho banco de reservas. Mas para mim, tanto contra o Maringá, como principalmente contra o Ceilândia, que é fraco, comparado ao Curitiba, com todo respeito, mas comparado ao Curitiba, e até porque o Curitiba tem de calendário. Ceilândia não tem calendário no segundo semestre. Curitiba tem uma Série B e é em tese, um dos favoritos a subir. A gente continua imaginando isso. Eu acho que tem que ser dos protagonistas. Osmar, então, não tem desculpa. Nesse jogo, para mim, erra o treinador e, aliás, erram diversos jogadores em campo também. O jogador não pode fugir à responsabilidade. Quanto ao Bianchi, ele é um guerreiro, ele luta bastante, só que onde ele entra não é a posição dele, Osmar. Acho que atrapalha até o jogador, porque a partir do momento que ele entra lá na frente, a gente cobra por aquilo, e não por ele como volante. Que, por exemplo, como volante, é mais volante que o menino que perdeu o pênalti lá, o Felipe Machado. Felipe Machado. Ó, muita gente tem que falar do seguinte, eu quero ouvir de vocês, 1 minuto para cada um. O time desse ano é pior do que do ano passado ou não? Não consigo afirmar se é pior do que o do ano passado, Osmar. Não consigo afirmar. Vejo muita gente fazer esse tipo de comentário. Se você for pensar peça por peça, eu acho até que se equivale. Eu acho que se equivale. A questão é, o Coritiba do ano passado teve sucesso? Não. Não teve.
esse time passa a perspectiva de que vai ter sucesso? Não. Também não passa. Então é por isso que eu estou dizendo que, como o Marcelo falou agora há pouco, nesse momento já é possível o Mozart fazer uma avaliação desse elenco e passar para a diretoria. Olha, eu vim para cá, via um elenco com capacidade para até recuperar alguns jogadores, não consegui, vamos precisar de mais. O Coritiba vai precisar de uma correção de rota. Se o Mozart ficar insistindo que esse elenco é bom, que esse time pode render mais, o Coritiba vai ter seríssimos problemas na Série B, muito embora, nesse momento da temporada, a gente não veja nenhum grande bicho-papão para disputar a Série B. Mas não pode esperar que as equipes se ajeitem e o Coritiba fica para trás. É preciso reforçar. Se não reforçar, vai passar apertado. E aí, Marcelo? Mesma pergunta para você. É muito difícil, concordo com o Juninho, muito difícil fazer uma avaliação final, porque não vi esse time render mais do que no ano passado. Mas o ano passado também não rendeu nada do que a gente imaginava, Osmar. Mas, se é que tem algo positivo, é que esse time desse ano é muito parecido com o time que terminou ano passado. Por que eu falo isso? Porque de volta ao Coritiba, outro erro que cometeu nas últimas temporadas, contrata mal no início do ano, que é a hora de acertar o time, Osmar, e depois vai ao mercado numa dificuldade muito maior. Jogador que tem grande destaque hoje nos estaduais, Osmar, está indo para a primeira divisão. É verdade. Isso aí não tem como, nem que seja para ser reserva. A prateleira é outra, a maneira, a visibilidade é outra e os empresários... Aí é que tá, a gente tem que entender, o mercado é assim. Os empresários preferem que o seu jogador esteja como reserva do Santos, por exemplo, hoje, Claro. do que ver jogar no futebol paranaense, que lamentavelmente nossos três estão na segunda divisão. Então isso o Coritiba está passando. O que você tem que fazer? Tem que contratar antes. Tem que fazer esse trabalho a partir de dezembro. Tinha que ter sido feito em dezembro e janeiro. Não fez bem feito, os números estão provando isso. E agora, Osmar, foram 13 contratações no total. É gente. Então, quando a gente fala assim, tem que contratar e não contratou, não é verdade. Contratou, não contratou bem, Osmar. Então, hoje eu vejo um time que se equivale. O que não resolve em nada, porque o time ano passado não subiu. Concordo que esse ano está muito mais equilibrada a Série B, mas confirmo mais uma vez para vocês, Osmar. Repito o que eu já falei aqui. Para mim, Atlético e Coritiba, pelos títulos já conquistados e Operário que bate na trave nos últimos anos, eles têm que ser protagonistas. Subir é outra coisa que a gente sabe que é bem difícil, o buraco é mais embaixo. Mas para mim tem responsabilidade Coritiba, Atlético e Operário de serem protagonistas dessa Série B que está equilibradíssima. É isso aí, Marcelo Ortiz. Tempo Extra. Oferecimento Hi-Seg Portaria Remota. Congra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.